tudo bem? Nessa segunda parte da TPC, estamos todos nós, PCNPs da área de linguagens, reunidos para uma conversa sobre possíveis práticas a partir dos componentes curriculares, para um trabalho articulado das competências gerais da BNCC, as habilidades cognitivas e as socioemocionais. Lembramos que a interação é importante e sempre bem-vinda. Façam suas perguntas por meio do link do nosso canal do YouTube. Vamos iniciar com o Paulo, PCNP de Educação Física, em seguida com a PCNP de Língua Portuguesa, Andréia, a PCNP Luciana, de Artes, e finalizamos com a PCNP de Língua Inglesa, Michele. Professores, professoras da área de linguagem, eu sou o professor Paulo, atuo como PCNP na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, do componente curricular de Educação Física. Espero que vocês todos estejam bem, né, na segurança dos seus lares, na tranquilidade de suas casas, se cuidando com seus familiares neste momento, né, um momento único para a educação no estado de São Paulo. E estou aqui hoje para contribuir com vocês, né, e com os meus colegas da área de linguagens. Vamos falar um pouco sobre as macrocompetências, né, também articuladas com as competências da BNCC e reiteradas do nosso currículo paulista, né. Então, vamos lá. Nós falaremos aqui um pouco das macrocompetências, né? Eu vou falar sobre a macrocompetência de autogestão no componente Educação Física, onde ela está bem articulada com as competências da BNCC, com a 8ª competência da BNCC, que é reiterada no currículo paulista, né? E nós começamos aqui com essa frase: conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. A educação física já faz esse trabalho, né? Na educação física nós já temos essa macrocompetência bem presente. O que falta um pouco a partir do currículo é deixá-la mais evidente, usá-la como instrumento, como ferramenta mesmo, né? A gente trabalha essa macrocompetência, mas não fica tão evidente. Agora cabe a nós colocarmos ela em evidência, né? Então, aqui seriam como as nossas capacidades físicas dentro do nosso objeto de estudo, né? Quando nós trabalhamos as competências, as capacidades físicas, né? Dentro da competência, nós também temos um trabalho, né? Das capacidades que nós desenvolvemos nos alunos, né? Trabalhando a macrocompetência de autogestão. Então, nós falamos sobre determinação, sobre persistência, sobre organização, sobre responsabilidade e sobre o foco, né? Já vem à cabeça as nossas aulas práticas também. Então, a ideia aqui é demonstrar ou passar pelos nossos temas ou pelos nossos objetos de estudo, né? Mostrando como é que a gente trabalha, né? Isso já está embutido e a gente só vai evidenciar mais ainda essa macrocompetência. Então, aqui nós falamos um pouco dos temas, né? Eu selecionei temas onde separei por série, ano e série, né? 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. Eu não separei, assim, o ensino médio por conta de ainda estarmos aguardando o currículo novo, né? Que ainda está em discussão, mas eu trabalhei com o currículo dos anos finais para a gente poder ter uma ideia. Então, no 6º ano, eu peguei as brincadeiras e jogos. No 7º ano, eu peguei corpo, movimento e saúde. No 8º ano, eu peguei lutas. E no 9º ano, eu peguei o tema esporte. Então, eu vou falar um pouquinho, né, como objeto de conhecimento, estendendo um pouquinho para as nossas atividades práticas, né, o que seria
legal a gente evidenciar o que a gente, como eu já disse, tem um trabalho que a gente já faz. Então, nós entramos aqui na área de objeto de conhecimento. Então, no 6º ano, né, nós temos lá em brincadeiras e jogos, os jogos de tabuleiro, né? Quando nós trabalhamos esses jogos, vou citar como exemplo só o jogo de xadrez, né? Pensando em que nós passamos o histórico dos jogos, né? Explicamos as regras, né? E aí nós vamos para a questão da tática, dos movimentos, né? Quanta coisa a gente consegue trazer, né, para dentro dessa macrocompetência, como a questão do foco, como a questão da organização, né? Quando o nosso aluno arruma as peças para tentar fazer uma jogada, para fazer um mate legal, para fazer o mate do louco, para poder fazer um rock, né? Então, ele precisa estar focado, precisa ter uma organização das peças dentro do jogo, observar o adversário, né? Aí nós podemos comentar também da questão da persistência, como os nossos alunos, aqueles que gostam do objeto, aqueles que gostam da atividade, eles se tornam, né? Eles ficam meio que obcecados para aprender a jogar sempre melhor, né? Então, é uma questão de persistência. Dentro do jogo de tabuleiro, é algo que você pode, né? Quando ele joga dama também, ele vai tentando montar estratégias para melhorar dentro do jogo, né? Então, é um objeto, uma ferramenta muito importante, que a gente não olhava por este lado, né? Mas ele tem todas essas características aí. Aí nós falamos no 7º ano do exercício físico, né? Eu vou me reportar lá a questão das capacidades físicas, né? Que neste momento, dentro do currículo, trabalhamos com capacidades físicas no 7º ano e a questão do exercício físico, né? O exercício físico como hábito, né, saudável, para melhora de vida, para ganho de condicionamento, né? E é neste momento, né, nessa idade, que nós temos que aproveitar para imbuir, né, para embutir nos nossos alunos esse tipo de prática, né, esse tipo de hábito. Então, ele percebe também que, se ele tiver persistência, se ele tiver determinação, né, ele acaba tendo ganho para essa vida, para esse ganho físico dele. E aí a gente está dizendo que eu começo agora, isso vai ficar para a vida dele, isso vai ficar para a vida dele como exemplo, né? Não é fácil você criar hábitos, né? Não que seja só na questão da educação física, mas para a vida, né? Você cria hábitos, você precisa ser organizado, você precisa ter responsabilidade, o seu foco tem que estar ali, né? Eu preciso ser o melhor profissional, eu preciso ser o melhor aluno, eu preciso ser o melhor marido, então eu preciso entender, né? Eu preciso entender que isso vai fazer parte da minha vida, não vai fazer parte única e exclusivamente da minha educação física ou do meu componente curricular. Isso é uma questão de vida, tá? Então, a gente começa a olhar também para esse viés, né? E nós, como professor de educação física, voltando para um presencial, o nosso ambiente nos propicia isso, né? Nós estamos fora da sala de aula, é nesse momento que nós temos essa proximidade com o nosso aluno. Acho que mais fácil, no meu caso, eu enxergo uma facilidade maior para acabar intervindo com essas situações e despertar no aluno esse interesse, né? Então, nós vamos falar da questão do tema de lutas, né? No 8º ano, e a gente fala, dentro do nosso currículo, né? Um dos objetos é a lutas do mundo, e como já citou o Centro de Mídia, né? Numa das aulas, as professoras comentam sobre o histórico, por exemplo, do judô, né? O judô, que significa caminho suave, né? Para o aluno, isso talvez não soe de uma maneira tão legal com relação à luta. Pô, uma luta de caminho suave. Lembrando que o judô não é apenas uma luta, é que esse caminho suave, esse caminho da suavidade, né? É um meio de vida, uma forma de se viver, né? Então, dentro dessa luta, quando você apresenta, quando você conta a história de Jogoro Kano, né?
como é que ele montou a escola, que muitos judocas saíram de lá, mas muitos saíram de lá não para lutar, né? Muitos saíram de lá com a vida organizada, acharam um foco na vida, né? Persistiram dentro, foi a luta, lógico, com todos os seus princípios, o bem-estar físico, né? Mas muito mais também essa questão do bem-estar mental, né? De se encontrar, né? Uma união de corpo, mente, né? E até para a vida social. Então, aqueles que voltaram dentro desse histórico de luta para a competição, eles tiveram uma determinação muito grande, né? Tiveram persistência para poder desenvolver essa luta. E haviam aqueles que iam buscar algumas respostas, algum direcionamento, né, para dentro da sua vida, né? Então, a luta tem a ver muito com isso, o judô tem muito com isso, com a questão da sua disciplina, né? Então, agora nós vamos falar um pouco do 9º ano do tema esporte, né, da unidade temática esporte, e o objeto de conhecimento, né, a gente fala de esporte de invasão, né, esporte de combate, esses são os que os nossos alunos mais gostam, com essa nomenclatura nova aí, adotada pela BNCC, reiterada pelo currículo. Então, são os nossos esportes que nós chamaríamos de esportes coletivos, né? Então, o nosso vôlei, o nosso basquete, o futsal, o hand, né? Quem é que ainda não consegue visualizar todas essas capacidades de determinação, persistência, organização, responsabilidade, foco, dentro de qualquer modalidade coletiva, né? A gente pensa, quando vai ensinar um aluno, quando vai desenvolver o trabalho com o aluno, no voleibol, né? Que ele precisa respirar antes de aprender o saque por baixo, e depois ele precisa ter mais atenção ainda para poder fazer o saque por cima, ele tem que persistir, repetir, isso já está imbuído nele uma determinação, porque daí vira, eu quero aprender, volto a dizer, a gente leva isso para a vida, né? O esporte nos propicia isso, né? A atividade esportiva nos propicia esse tipo de ganho, né? De conhecimento. E eu queria falar aqui também um pouquinho da questão do ACD, né? Das atividades curriculares esportivas que nós temos aí em muitas escolas. A gente já joga meio para o aluno, né? Os alunos nossos já têm como característica quem vai crescendo nas categorias ao longo do tempo, né? Onde também tem essa questão de responsabilidade, precisa levar uma autorização para casa, para um jogo, precisa trazer assinado, né? Não pode faltar no dia do jogo, porque senão a gente acaba perdendo, né? A gente acaba dando um furo com o resto da equipe, a equipe não joga. Então, esses são valores também, né, que a educação física acaba passando dentro de uma modalidade específica, que é a atividade curricular esportiva, né, que a gente passa para os nossos alunos. Além do que, essa questão de organização, né, nós temos que estar no horário certinho para a nossa van poder sair no horário, daqueles alunos, quantos alunos eu tenho aí, ouvi isso de uma aluna uma vez, do xadrez, que ela perdeu um torneio no ano, e que 2 anos depois ela ganhou, foi finalista estadual. Isso é persistência, isso é determinação, que nós, educação física, acabamos tendo a oportunidade de passar para os nossos alunos, né? Isso é muito, muito legal, é muito gratificante. E agora, tendo um olhar mais voltado para isso, né? A gente consegue olhar e falar, nossa, eu não trabalhava só essa questão física, né? Essa questão socioemocional sempre esteve envolvida. E agora nós voltamos os olhos para ela, né? Andréia, passo a palavra para você. Olá, obrigada, Paulo. Então, dando sequência aqui à nossa TPC, eu sou a Andréia, PCNP de Português, Língua Portuguesa, né, na diretoria, junto com a Alzira, que fez a apresentação aí para vocês, e já falou bastante das competências socioemocionais lá na parte 1. Então, vamos conversar um pouquinho sobre
algumas práticas possíveis, tá? Dentro do nosso componente curricular. Então, enquanto o Paulo compartilha aí a tela do slide, em língua portuguesa, eu peguei para exemplificar a macrocompetência engajamento com os outros. É claro que todas elas estão articuladas, de certa forma, tá? Então, essa divisão que nós fizemos aqui para conversar com vocês, ela é um pouco mais didática ou mais prática, no sentido de... É o próximo, Paulo. Isso, obrigada. Então, assim, no sentido de conversarmos um pouquinho com vocês e vocês vão poder perceber essas articulações, tá? Então, como eu estava falando, eu peguei a macrocompetência e engajamento com os outros. Então, como que a gente consegue perceber esta macrocompetência nas propostas de língua portuguesa? O engajar-se com o outro, tá? Eu possibilito ali uma abertura para interações sociais. Então, eu tenho, dentro dessa macrocompetência, o próprio nome diz, maior, eu tenho outras menores, né? Que se articulam as habilidades de eu conseguir, na verdade, me relacionar com os outros, manifestar opiniões, né? Ter iniciativa social. Então, é sempre um olhar para o outro, um olhar coletivo, é algo que sai de mim para o outro e com grandes possibilidades aí de lideranças, de formar líderes, né? E de nós percebermos e desenvolvendo em nós essa capacidade de liderança. Para o trabalho, então, na língua portuguesa, eu peguei como exemplo duas habilidades que foram propostas aí, ou elencadas aí pela SEDUC dentro do segundo bimestre, tá? Que são alinhadas à prática de produção escrita, produção de texto. Então, nós temos como objeto de conhecimento a textualização e a revisão. Então, eu trago aqui para vocês propostas de escrita, tá? E dentro das propostas de escrita, então, nós podemos elencar alguns gêneros textuais, como o folder, o cartaz, o manifesto, a entrevista, dentro dos gêneros escritos, propriamente dito, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, numa produção de texto oral, nós também temos o podcast. O que é importante levar muito em consideração quando eu quero deixar que essa macrocompetência, ela fique de forma um pouco mais consciente, um pouco mais intencional nas nossas atividades, nas nossas propostas, né? Principalmente levar em conta o contexto de produção. Então, é claro que isso já é conhecido da gente, né? De nós, professores, quando nós trabalhamos com os gêneros textuais, mas trazer para a consciência e ter a intenção de que, levando-se isso tudo em consideração, nós conseguimos, então, trazer essa macrocompetência com o engajamento com os outros de uma forma um pouquinho mais concreta, vamos dizer assim, de uma forma um pouquinho mais clara, mais nítida para nós. Porque senão a gente vai sempre fazendo, como o próprio Paulo diz, tudo que nós fazemos, ou todo o desenvolvimento cognitivo, tudo aquilo que se trabalha, de certa forma, tem aí a competência socioemocional envolvida. O que a gente está trazendo agora é essa conversa para que isso torne-se um pouco mais intencional. Então, quando eu levo em conta o contexto de produção, para pensar, por exemplo, na escrita de um folder, né, na produção de um cartaz, eu tenho que levar em consideração o público. Então, assim, o lugar, né, a finalidade dessa produção escrita, desse texto, desse manifesto, qual é o objetivo que eu tenho com isso, qual é o impacto que isso vai ter,
e para o público, a quem isso se dirige. Então, no engajamento com o outro, pensando um pouquinho no contexto que nós estamos vivendo, de repente, eu posso deixar aqui como sugestão, vocês podem conversar com os alunos de vocês, na confecção de um cartaz, né, que possa ser colocado, por exemplo, na padaria do bairro, ou no entorno, onde ali ele orienta para o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais, da obrigatoriedade, onde ele faz um alerta, né, a respeito agora de um novo decreto da multa, caso, por exemplo, a máscara não seja usada. Nós temos, por exemplo, um outro exemplo. Vamos supor que eu queira trabalhar com texto oral ou um podcast. Alunos, de repente, mais velhos, podem fazer a gravação de um áudio com o objetivo, com a finalidade de orientar os alunos mais novos em relação a lavar as mãos, em relação à higiene, ao uso do álcool gel. Então, assim, a condução do texto e a produção do texto, ela tem que ter uma finalidade. Essa finalidade, ela leva em conta o público, a quem se dirige. E eu tenho um olhar para o outro. Quando eu tenho um olhar para o outro, eu penso, então, no coletivo. Toda iniciativa social, vamos pensar essa interação social, esse engajamento, ele é muito nítido nesse tipo de produção, tá? E fica claro também que o desenvolvimento do trabalho com as competências socioemocionais, ele se realiza bastante por meio de pedagogias de projetos. Então, assim, cada um de nós aqui vai falar dentro do seu componente curricular, mas se vocês puderem, né, levar a ideia aí adiante da pedagogia de projetos, então, todos nós articulados e vamos dizer assim, alinhados, tá? Com o objetivo de desenvolver um projeto X ou Y dentro da escola, tenho certeza que os objetos de conhecimento estarão todos envolvidos, articulados, e as competências socioemocionais, elas se manifestam e elas se desenvolvem. Precisamos somente ter essa intencionalidade muito clara para nós. Porque a metodologia que usamos em sala de aula é que vai favorecer com que isso se realize, venha à tona, vamos dizer assim, certo? Bom, eu paro por aqui e eu vou chamar a Luciana agora para prosseguir, então, com arte. Professoras de arte, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem da nossa interação. E hoje eu vou falar de uma macrocompetência que é a abertura ao novo. E a arte, ela propicia isso, né, gente? A arte como linguagem, como uma disciplina que é super importante, que propicia essa interação entre a arte e a percepção das coisas. E essa abertura do novo está muito ligada à nossa curiosidade em aprender, ao nosso interesse pelo potencial artístico, pela imaginação criativa. E é isso que essa macrocompetência vai falar, né? Além de a gente pensar um pouquinho nas dimensões que permeiam a arte, né? Então, a criação, a apreciação, a fruição, a criticidade, a reflexão, que são dimensões que estão presentes na BNCC e também nos componentes da arte, né? E se a gente olhar para essas dimensões, a gente consegue ter uma compreensão melhor do que é esse novo na arte, né? Essa abertura ao novo, né? Essa nova experiência, essa experienciação da arte para com que a gente tenha a compreensão melhor das linguagens que compõem a arte, né? Então, a dança, o teatro, a música, a própria artes integradas, né? Então, Paulinho, coloca para mim lá o PPT para eles poderem visualizar melhor, por favor. E aí, pessoal, eu escolhi essa macrocompetência porque nada melhor da arte está promovendo essa abertura para nós, né? Essa curiosidade em aprender, essa imaginação criativa e o próprio interesse artístico. E ela tem essa influência
para trazer para nós as novidades, de criar, de construir coisas novas, de modo original, da nossa curiosidade em aprender. Então, quando a gente estabelece essa relação com o aluno, a gente propicia para ele essa vontade de trazer o novo, né? E essas relações estão presentes na BNCC, tá? Nas competências 1, 2, na 3, na 5, na 6, na 7 e na 10. E é muito importante que a gente revisite e olhe esse material com carinho e veja como eu posso elaborar um bom plano de aula olhando para essas competências, né? Para essa abertura desse novo, para essas macrocompetências que estão presentes aí, e é um convite para nós estudar mais a fundo a nossa área, tá? E aí, pensando no currículo paulista do 8º ano, né, do ensino fundamental, eu trago para vocês a linguagem de música, né, dentro dos processos de criação. E tem uma habilidade lá do 8º ano de arte, a 23ª habilidade, que vai falar sobre explorar, criar improvisações, composições e trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos convencionais ou não convencionais e outros materiais sonoros, expressando ideias, musicais, de maneira individual, coletiva e colaborativa. Então, vejam que na música, quando a gente traz essa linguagem para o aluno, e a gente propõe nessa habilidade fazer essas composições, essas trilhas sonoras, esses sons corporais, trazer instrumentos convencionais e não convencionais para essa aula, a gente propicia essa nova abertura, essa abertura do novo, né? Trazendo outras competências para eles, outras habilidades que eles possam desenvolver, né? E aí eu trago para vocês uma delas, que é uma competência específica do ensino fundamental, que é desenvolver a autonomia, a crítica, o trabalho coletivo e colaborativo de arte. E nessa linguagem, nesse objeto de conhecimento, fala disso, né? Quando o professor ele propicia essa aula, né? Fazendo com que eles pensem de maneira individual, coletiva ou colaborativa, ele é um convite para que todos pensem nessa atividade, tá? Então, essa macrocompetência na nossa área é fundamental, né? Como eu disse, a arte é a abertura ao novo, né? A novas experiências, novas experienciações, tá? E aí agora fica o convite para uma outra linguagem, para uma outra disciplina tão mais ou importante quanto a arte, a nossa língua inglesa. Mi, é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou continuar a fala dos meus colegas. Muito bem, Lu, adorei sua fala. Então, eu vou finalizar falando sobre as macrocompetências que a Alzira falou no início, na parte 1 da ATPC. Eu vou pedir para o Paulo, coloca para a gente o PPT, please. Só um segundo. De ali. Só um segundo. Então, como meus colegas colocaram, a importância das habilidades socioemocionais, eu fico muito feliz em saber que está tendo esse olhar, sim, nessa formulação, né, desse cuidado da formação integral com o aluno, né, de associar as habilidades. Tá começando a aparecer aqui no meio. Então, dada a habilidade de língua inglesa, produzir textos escritos, que seria histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogs, agendas, fotos, legendas, eu trouxe uma proposta de articulação entre a habilidade e a macrocompetência, que é resiliência emocional. O que é a resiliência emocional? Eu até separei o significado da palavra resiliência, que ela está bem em voga, né? O que é a resiliência? É a capacidade de recobrir-se facilmente ou se adaptar. E dentro da resiliência emocional, o que nós temos? A tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança. Eu acredito que lidar com ter a capacidade de ser resiliente, ele facilita a nossa vida em muitas coisas, né? Traz leveza
e a gente consegue se concentrar naquilo que nós temos que fazer. É óbvio que para ter resiliência emocional é uma construção, né? Não é algo que você dorme e acorda, hoje eu sou resiliente, né? Hoje nada vai me atingir, eu dou conta de tudo. O que é o caso da resiliência? É saber o quê? Que cada dia a gente vai acordar de um jeito, sim, que tem influenciadores que vão tentar colocar a gente para baixo, e que isso é normal na vida de qualquer um, que ninguém tem uma vida perfeita e que temos os altos e baixos a todo momento, né? E que bacana e extremamente importante ter esse olhar agora para o trabalho das competências socioemocionais, certo? E aí eu trouxe essa proposta de articular os dois, porque a gente vai estar trabalhando a habilidade em língua inglesa, a habilidade do componente, e ao mesmo tempo a macro, tá bom? Então, eu acho que ficou um pouco claro sobre o que é resiliência emocional, é a capacidade de adaptar-se, certo? Diante de todas as situações. Pode passar, Paulo, próximo slide. Então, pensando nisso, eu trouxe uma proposta de escrita, né, como estava no slide anterior, que é produzir um texto, e para a produção escrita, nós temos uma construção, então nós temos que subsidiar nossos alunos antes, para depois partir para a escrita. Então, o que eu pensei sobre trabalhar resiliência, óbvio, com outras coisas articuladas, mas eu não vou entrar nesse mérito neste momento. Eu pensei numa música da Katy Perry, que os alunos conhecem e gostam, que chama Firework, que é fogos de artifício. Então, só para ter uma síntese da música, ela fala o tempo inteiro de situações que você está se sentindo assim muito para baixo, que você está sentindo que não é importante, que a sua vida não tem sentido, mas que depois que as coisas mudam, né? Que não é porque hoje eu acordei mal, que eu tive uma péssima notícia, que a minha vida vai ser aquilo o tempo todo, né? As coisas elas mudam e não, como diz o ditado popular, né? Não há a bem que dure, mas também não há mal que dure, né? Então a nossa vida ela é essa alternância, né? Então, na proposta que eu trouxe, pensei na música da Katy Perry, que os professores podem trabalhar listening, aí eu coloquei como sugestão que pode trabalhar vocabulary, pode focar na palavra feel, feeling, que significa, que é o verbo sentir, sentimento, e fazer uma comprehension, né? Compreender a música, porque eu penso que está imbuído na letra da música boa parte de como ser resiliente, né? Nesse trabalho, nesse fragmento, neste momento com a habilidade de língua inglesa. E assim, o professor pode pegar qualquer outro tipo de texto, né? Aí depois, pensando ainda na articulação das duas, já ir para a parte da escrita, uma dica que eu dou bastante para os professores é o seguinte: produção de texto em inglês, nós temos que pensar igual o nosso aluno lá no primeiro aninho. Então, eu vou produzindo frases e depois eu vou agregando essas frases para montar um texto. Ainda mais que é uma habilidade do 6º ano, né? Talvez você tenha capacidade de fazer isso com seu aluno do 8º, 9º, né? Então, sempre todo esse ajuste com o meu público-alvo, né? No caso, o 6º ano, tá bom? Aí, depois eu coloquei como questão para a parte de produção de texto, mas é algo bem básico, né? Write sentences talking about how your friends or family are special. Então, assim, aí entra a parte da produção dos cards. Vai daquilo que o professor quer naquele momento, né? Então, assim, uma parte do autoconhecimento, de ver que as coisas, ela é uma montanha russa, ela sobe e desce, e saber também que eu sou responsável por instigar a resiliência no meu próximo, né? Que uma palavra boa, que uma palavra amiga, que uma validação ao próximo, ela também faz parte de um processo de construção de resiliência, né? Tanto do meu de autoconhecimento, de saber quem eu sou, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás
até a questão do que eu posso apoiar no outro, né? Então, foi essa a proposta. Aí, depois de escrever as frases, eu fiz a sugestão de produce cards using the sentences from the last exercise. Porque na primeira etapa eles vão produzir as frases e depois eles vão organizar. Aí eu peguei e fiz um exemplo, né? Eu tirei essa parte da música do Firework, montei nesse card, que ele fala, you don't have to feel like a waste of space, né? Você não tem que se sentir como um espaço de desperdício. You are original, cannot be replaced. Você é original e não pode ser substituído. If you only knew what the future holds. E se você soubesse o que o futuro espera? After a hurricane comes a rainbow. Depois do furacão vem sempre o quê? O arco-íris. Tá? Então, eu penso muito nessa questão da resiliência emocional, que ao mesmo tempo de eu construir em mim, eu também apoiar o próximo. Então, eu trouxe essa proposta de atividade, que em uma parte você faz essa busca do autoconhecimento, de entender também como as coisas funcionam e validar o próximo, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar algum ponto? Alguém quer fazer uma pergunta? Está todo mundo muito esclarecido sobre macro, micro, as competências da BNCC? Eu acho que a primeira parte da TPC vai esclarecer bem, né, para alguns professores que ainda tenham algumas dúvidas, e complementar para aqueles que já conhecem aí as competências socioemocionais. A intenção mesmo é conseguir articular os dois, né, Alzira? Trabalhar as habilidades curriculares, dos componentes curriculares, e o macro, né, ver como que a gente consegue injetar nessas habilidades esse trabalho. Então, por meio de leituras de textos, indicações de música, obras de arte, certo? Ter essa ideia, né? Sim, até porque, né, a BNCC, o currículo paulista, fica claro justamente essa questão, que o trabalho com as competências, né, cognitivas, elas estão articuladas também com as competências socioemocionais, tanto é que isso fica evidente nas 10 competências gerais da BNCC. Então, indissociáveis, né? Elas não têm como separar, não dá para trabalhar uma sem a outra. Não tem como. E, na realidade, nossa proposta aqui são as dicas de como articular, né? Como unir o útil ao agradável e fazer o nosso trabalho da melhor forma. Sim, até eu acho que já existe, né? Eu acho que é isso mesmo, tudo que vocês estão falando, né? Como o Paulo lembrou bem agora, são indissociáveis. Nós aqui nos dividimos para falar um pouquinho, cada um do seu componente curricular específico, mas elas estão todas juntas e articuladas o tempo todo. Então, assim, quando eu falo de engajamento social, ou a Michele fala de resiliência, né? O Paulo fala de autogestão, a Lu de abertura para o novo, são só alguns exemplos e uma separação um pouquinho mais, vamos dizer assim, didática, se é que eu posso usar essa palavra, para uma conversa aqui entre nós, porque, na verdade, elas estão juntas o tempo todo. E que a gente tenha um olhar para isso, né? Eu falo muito da consciência, de que isso torne-se, né, também para nós professores intencional, porque já fazíamos, elas aparecem, quer queira, quer não, né? Sabendo disso ou não, elas aparecem nas nossas relações. Então, assim, é não trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, até mesmo aos pouquinhos a gente vai tentando deixar essa palavra, né? Ela está muito ainda enraizada em nós, mas no sentido de perceber mesmo, né? Disso ficar um pouco mais claro, mais consciente para nós, que quando nós propomos alguma coisa em sala de aula, ou qualquer trabalho em grupo, ou a nossa postura, a nossa metodologia, ela vai, de certa forma, influenciar, né, de um lado ou de outro, mais positivamente ou mais negativamente, ali o desenvolvimento de algumas competências socioemocionais. Então, isso precisa estar bem claro para o educador.
E os nossos objetos de conhecimento, eles são, na verdade, nesse caso, recursos, né? Eles são instrumentos usados para que essas competências socioemocionais sejam ali trabalhadas e desenvolvidas. Acho que é isso, gente. Eu acho que terminamos a segunda parte da TPC, com as atividades, as propostas aí de práticas para os nossos professores, para as nossas professoras. Tão bem aí colocada por vocês, viu, colegas? Tá? Ficamos por aqui? Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada pela parceria. Obrigada. Até a próxima. Espero que vocês gostem. Fiquem bem. Fiquem bem.